TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, torcedor, torcedora de todos os times, de todos os esportes. Está entrando no ar o seu Resenha de Artilheiro. Resenheiro e resenheira de plantão. Hoje tem destaques super interessantes. Programa ao vivo trazendo aí as atualizações, principalmente do futebol cearense em destaque no futebol nacional. Vamos falar do Ceará Sporting Clube, que perdeu dentro de casa, inspira cuidados. A torcida protestou e a gente vai repercutir. O Albeci, o diretor de futebol, já deixou o clube, hein? O Ceará está aí se reorganizando. Vamos destacar durante o programa. Fortaleza e a sua belíssima campanha na Sul-Americana. O próximo adversário é o Corinthians. Pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Grêmio na Arena Castelão. Essa briga de torcida aí, hein? Fortaleza está tendo total solidariedade dos demais clubes da federação e a Conmebol. Promete aí fazer uma recomendação punitiva para o time, hein? Torcida brigando entre torcedores do Fortaleza, isso não pode. Vamos destacar também, e tem o Campeonato Brasileiro de Muay Thai com cearenses representando o nosso estado lá em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. É sim, tem todos os esportes aqui e hoje destaque para o futebol e para o Muay Thai. É daqui a pouquinho, hein? A gente começando já trazendo aí o destaque para o Fortaleza, que recebeu o Grêmio na Arena Castelão e com a base reserva empatou em 1-1. O gol do Leão foi de Galhardo. O Soares empatou para o Grêmio. Vamos ver. O jogo crescia de rendimento, as duas equipes alternavam chances de gol. Aos 37 minutos, Dudu tentou o cruzamento e a bola desviou no braço de Reinaldo. Pênalti, que Thiago Galhardo cobrou e fez 1-0 Leão. Minutos depois foi a vez do Grêmio ter pênalti a favor, após Cristaldo ser derrubado. O próprio foi para a cobrança, mas escorregou e chutou por cima. O primeiro tempo terminou com vitória do Leão por 1-0. No segundo tempo, aos 34 minutos, a insistência do Grêmio resultou no gol de empate. O lateral esquerdo, Reinaldo, deu um passe em profundidade para Soares, que com um toque rápido deslocou o goleiro Fernando Miguel e empatou o jogo. Resultado final na Arena Castelão, Fortaleza 1, Grêmio também 1. Olha, um resultado que não tira em nada o brilho tricolor. Time reserva, uma base reserva. Tem naturalmente ali alguns jogadores que vêm entrando no time considerado titular, né? Mas aqueles que se comprometeram, foram a campo, né, num chamado do treinador Voivoda, ele inclusive vai falar daqui a pouco, na entrevista coletiva, que conhece o elenco, todos estão treinando muito bem e quando entram dão conta do recado. Então, olha, esse chamado do treinador Voivoda para o seu time, considerado aquele que não é o principal, né? É um chamado que os jogadores compreendem e fizeram aí uma belíssima partida, atuaram muito bem contra o Grêmio de Futebol porto-alegrense, fazendo uma partida que agradou sim ao torcedor que quer ver o seu time, com todos os jogadores, né, atuando de maneira brilhante, né, fazendo jus aos investimentos feitos, né, ao longo aí de tantos anos de crescimento do time, de chegada em competições, de estruturação do que hoje aí está. Então, o Fortaleza conseguiu um resultado que, de todo, não é um resultado negativo contra um Grêmio que vem aí buscando cada vez mais uma melhor colocação e na busca aí de restabelecer um título que aí há muito tempo não leva para o Rio Grande do Sul, né? Então, o Castelão, a Arena Castelão, foi realmente brindada com um belo espetáculo, com o Fortaleza
estabelecendo o seu futebol, demonstrando, estudando o jogo, chegando, né, no momento que se organizava em suas linhas, não é isso? Hugo do Vale, boa tarde, Hugo do Vale, satisfação, o nosso titular, comentarista, Hugo do Vale, que vai fazer análise aí deste jogão de bola, que fiz uma prévia, né, só um abre aqui para o Hugo do Vale, dar a continuidade mais aprofundada. O Hugo, Fortaleza, com um time que não é considerado aquele time habitual, fez uma excelente, muito boa partida. Se não foi uma partida excelente, foi uma partida muito boa contra o Grêmio, mostrando aí que o time realmente tem elenco, né? Verdade, viu, Paulo? Boa Tudo tarde bem? a você. Uma alegria estar aqui com você. Uma honra. Boa tarde para você, mim. boa tarde a toda a equipe técnica aí da TV Fortaleza. Estamos aqui mais em um resenha de artilheiro. E o Fortaleza confirmando aquilo que a gente falava sempre, né? É um time com 16, 17 titulares. É um time que não entrou com nenhum jogador considerado titular, né? Mas é um time que mostrou muita força, né? Você vê aí um primeiro tempo meio movimentado, o Fortaleza começou muito bem, teve um pênalti ao seu favor, né? Acabou fazendo 1-0, Thiago Galhardo. Depois um pênalti cometido pelo Marcelo Benevenuto, né? Que acabou pisando ali no pé do adversário. E aí, aquele lado lá da trave, se tiver pênaltis, né, no jogo de amanhã, do Corinthians com o Fortaleza, ou o Fortaleza com o Corinthians, já não bota pra lá. O jogador tem que dar aquela pisadinha ali aquela do lado, né? Aquela afofadinha, encalcadazinha, né? Encalcada. Poder... Acabou que... Não aconteceu o que houve aí. Caiu, né? E aí depois o Grêmio entrou no jogo, né? E aí o jogo ficou muito mais parelho, em alguns momentos o Grêmio melhor do que o Fortaleza. Mas como eu falei, né? O Fortaleza consegue um empate. Dentro de casa a gente prefere uma vitória, mas foi um empate contra um time que está no G4. Isso é muito importante, arrancar um ponto dessa equipe. A gente sabe que o objetivo maior do Fortaleza é ficar ali no grupo de classificação para a Libertadores direto, o famoso G6, né? A gente sabe que essa possibilidade tem do Fortaleza estar ali, ele está brigando justamente para poder ficar nessa posição. O G6 não garante a ida direta, mas garante uma pré-Libertadores. Acredito que o Fortaleza, depois dessa decisão, vai ficar concentrado muito mais no Campeonato Brasileiro e aí a gente vai ver um time muito mais desenvolto, né? O time titular, esse time que vai aí disputar mais um feito histórico, né? Semifinal é histórico, agora para ir para a final fica mais histórico ainda. E o certo é que o jogo foi muito bom para a gente mostrar o quanto é forte o Fortaleza, né? Dentro da competição, dentro da temporada. Fortaleza que foi pentacampeão cearense, Fortaleza que chegou até a semifinal da Copa do Nordeste, foi muito bem na Copa do Brasil, infelizmente por mais um lance de arbitragem, ele acabou sendo prejudicado e saiu mais cedo. Dentro da Libertadores fez o possível, não ficou lá, mas está na Sul-Americana, onde está na semifinal. Então o jogo, né, mostra muito do que é a competência de organização da equipe do Fortaleza, um plano de jogo definido, uma continuidade, né, no planejamento, que é a manutenção do Juan Pablo Vojvoda, esse cara que conhece todos os seus jogadores. Esse jogo também mostrou isso. E ele falou muito bem na coletiva sobre esse ganho, né, que já fica preparado para uma próxima temporada. Fortaleza é um time que termina a temporada já começando a se preparar para a próxima, né? E o jogo contra o Grêmio, para mim, foi mais uma prova de quanto está bem, né, o planejamento, aquela congruência de pensamentos que a gente fala, né? Diretoria falando a mesma língua da comissão técnica, que fala a mesma língua dos jogadores. Você vê jogadores de nome aí que jogaram, né? Silvio Romero, que veio a peso de ouro, Thiago Galhardo, que é um jogador que a gente sabe que jogou já em várias equipes internacional, Celta de Vigo, Vasco da Gama, e aí aceitam, né, a não titularidade e quando entram em campo mostra que são muito fortes, principalmente com o elenco. Mostrando também, viu, Paulo, só para concluir, que treinador de futebol, ele não está só para treinar os 11 titulares. Ele tem 22 jogadores à disposição dentro de uma partida. Ele tem 25 a 28 atletas disponíveis no elenco para o ano todo. Então você tem que realmente estar preparado para todo o seu elenco quando precisar. Ele ainda está de olho no sub-20, aquele que está, né, no nível de profissional chegando. Os garotos, né, que já estão chegando ali, batendo na porta do profissional. Profissional. Isso é muito bacana, porque é o trabalho correto do futebol, é o que a gente
pede, né, todos os dias para os clubes realmente se organizarem e chegar nesse nível que o Fortaleza está. E agora com a SAF, né, que é uma empresa dentro do Fortaleza, né, o Fortaleza Associação continua, clube com seu presidente, com o conselho, né, e tem o SAF, ou a SAF, né, que vai ficar ali do lado para fazer uma captação de recursos, né, na questão financeira, colocar o Fortaleza realmente no outro patamar, deixar de pensar que o Fortaleza só é bom por causa do conjunto. Tem que aliar o conjunto com algumas peças para terminar a temporada brigando por todos os títulos, né? Fortaleza está brigando pelo título da Sul-Americana, mas próximo ano ele já quer estar num cenário melhor de Libertadores. Então esse jogo do Grêmio, para mim, diz muito sobre isso. Vamos ouvir o Vojvoda. Você acabou de falar aí sobre o que ele falou na coletiva. Vamos conferir aqui um trecho da coletiva do Vojvoda. Vamos lá. Bueno, en cuanto ao time que apresentamos hoje para o começo do jogo, acho que es un 11, una escalación que no habían jugado últimamente, más los jugadores ya conocemos a ellos, han jugado. Son momentos de Ochimi, acho que la respuesta de Ochimi fue lo que esperábamos, porque una defensa con dos laterales muy verticales como Dudú y Escobar, una dupla de zagueros que no habían jugado nunca juntos, más en treino respondían y eso es importante. Los tres volanchis, en cuanto a los dos volanchis, ellos ya habían jugado y en último juego entraron en Sudamericana con Corinthians. Crispín, acho que hizo una buena partida también. Y los tres jugadores de ataque en este momento no están jugando de principio estas últimas partidas, pero son jugadores que han jugado siempre. Entonces, en cuanto a Pikachu, o Calevi, o Galardo, o Romero, Machuca que ha llegado ahora, acho que tenemos un buen elenco, siempre decimos eso, y hoy o demostramos eso o fico bien con el funcionamiento, con el rendimiento, y un juego equilibrado con un adversario que está luchando arriba. Fizemos uma boa partida. O do Vale traduziu já de maneira antecipada o que o Vojvoda, claro, que a entrevista coletiva ele já concedeu logo depois do jogo, mas a interpretação do Hugo do Vale, a gente traz esse reforço da própria fala do Vojvoda, é realmente isso, é um time arrumado, um time azeitado. E Hugo, os jogadores, como você muito bem falou, o Galhardo e tem outros nomes importantes, o Romero, parece que eles estão naquela fase de início de carreira, com uma fome de bola, não é? Obedecendo o professor, obedecendo a organização, o sistema organizacional da empresa, do time, e se adequando e rendendo melhor, né? Cara, tem muita coisa que fala sobre esse jogo, tem sobre essa estrelismo no Fortaleza, não? Na verdade, assim, cara, eu gosto muito de falar que nem sempre no seu trabalho o mais importante é o dinheiro. Lógico que o dinheiro é muito importante. E no futebol, principalmente, receber em dia, né? Que até o Lisca já falava, o próprio Galhardo falava lá no Ceará, que o clube tem 30 dias, que é porque realmente ele trabalha 30 e recebe o dinheiro. Tem muitos clubes que ele trabalha 60 para receber, né, o que trabalhou por 30. Então, assim, mostra que a equipe do Fortaleza está toda com o mesmo objetivo. É fazer com que o time cresça cada vez mais. O tratamento da diretoria do Fortaleza para com a comissão técnica, o acordo firmado no começo da temporada, o que o Vojvoda pediu, né, de contratação, o que ele pediu para poder fazer algum tipo de logística. A gente viu que no jogo lá do Corinthians, né, eles decidiram voltar para casa para poder ficar com a família. Tudo isso, cara, faz parte para poder você ter um elenco forte, brigando. Você vê um Benevenuto desse, até ano passado, o cara estava entre os 5 melhores zagueiros do Brasil. Hoje ele é uma opção e entra para jogar, como você falou, com muita disposição. O Gonzalo Escobar, que é o lateral esquerdo, é um cara que vem no futebol internacional. Moçada na ponta dos cascos também. Sabe que hoje ele é a opção. O Pacheco é o titular. Você tem o Lucas Sacha, que era titular até o ano passado, perdeu a posição para o Hércules, que agora é do Zé Wellison.
e não perde, né? Fortaleza tem. Zé Wellison ficou um tempo ali ficou afastado, até porque ele precisava aprimorar tecnicamente. Você vê o Zé Wellison quando ele chegou ao Fortaleza, ele é totalmente diferente do que ele é hoje. Ele é um cara que arrisca mais, ele é um cara que consegue taticamente ajudar a equipe do Fortaleza. Então tudo isso tem o dedo do treinador. Eu acho que isso é o que é o mais importante que vem acontecendo no Fortaleza. E o Fortaleza só tem a ganhar, né? E principalmente com essa decisão aí que já está marcada para amanhã a partir das 9h30 da noite. Aí, Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana. E aí volta o time, a carga total que o Voivoda tem, né? Inclusive o nosso diretor de imagem, Márcio Mazulo, que torce Ferroviário, Ceará, não? Fortaleza, ele gosta igual o João Paulo, né? Ele gosta, ele ama o tricolor de aço, é brincadeira, tá, Márcio? Falou aí que é importante todo mundo entrar, ter esse rodízio para todo mundo se conhecer, né? Também, e para render o que está rendendo, né? E aí amanhã o resultado de tudo isso aí pode ser essa classificação para a final histórica da Sul-Americana contra o Corinthians, né? Que tem uma dúvida, né? Na verdade, o Marinho é o único jogador que está na dúvida. Inclusive, achei totalmente imprudente o Marinho, né? Num lance que não tinha mais perigo de nada. O Gil estava com a bola totalmente dominada e ele foi querer dividir uma bola, onde ele estava totalmente sem condições de ganhar essa bola, né? E aí foi com tanta violência que na hora eu até falei, cara, ele não vai continuar no jogo, né? Porque ele dá, como diz aqui no Ceará, né? Uma presa da defesa. Ele acaba disputando a bola com o Gil. Você vê o movimento do joelho dele, é um impacto muito forte, né? Ele já cai no chão sentindo. Resultado, não jogou, né? Agora nesse jogo de sábado contra o Grêmio. É dúvida. E pelo que o departamento médico passou, eu acredito que ele não esteja à disposição. E o Voivoda, muito difícil, coloca um jogador que não está 100%. Um estiramento no ligamento do joelho é uma lesão muito grave, né? Inclusive, os dois que também estão fora passaram por procedimento cirúrgico justamente por conta disso. Ele teve muita sorte porque não houve um rompimento. Na verdade, foi um estiramento, né? Mas o Pedro Rocha e o Hércules foram dois atletas que tiveram esses problemas. O Pedro Rocha, para você ter uma ideia, está há mais de 8 meses em recuperação. Então, o Marinho, assim, ele escapou, né, de uma situação muito pior, né? Então, é o único jogador que deve estar na dúvida, né? E aí tem 2 ou 3 opções aí para o Fortaleza. Ele tem o Pikachu, que seria o de imediato, que é o que ele troca todo o jogo, né, para ser o titular. Ele tem o Caleb, que é uma opção também, né, para a equipe do Fortaleza, ou o próprio Thiago Galhardo, né, para poder estar entrando ali junto com a outra opção, que é o Machuca. Né? Vamos esperar para poder ver como é que vem aí o Voivoda, né? E o que dizer aí dessa classificação, hein? Fortaleza continua na primeira página aí da classificação, aspirando, né? Está olhando aí no horizonte não muito distante o G4, né? O importante aí é o Fortaleza, como você falou e eu disse também no começo. Se manter nessa primeira página, até o 8º colocado ou o 7º, a gente acha que vai disputar a Libertadores. Por quê? Porque tem time brasileiro disputando a Libertadores para ser campeão, tem time brasileiro disputando a Sul-Americana para ser campeão. Então essas 6 vagas podem se transformar em 7 ou 8. E a quantidade de pontos. Você vê que o Fortaleza hoje está a 5 pontos do G4. Mas os que estão disputando ali com ele, principalmente Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, é diferença de 1, 2 pontos. Isso é importante, manter isso, enquanto o Fortaleza está em outra competição, porque senão ele vai fazer igual como ele fez ano passado. Ele sai de uma competição, fica focado só naquela, e aí a gente sabe que o Fortaleza é muito mais forte. Aí ele cresce. Para ele crescer dentro da competição. O Atlético, com esse empate, acaba ultrapassando o Fortaleza, que já vinha ali mastigando, né, ali no pescoço do Fortaleza direto, acabou vencendo o seu confronto, passou. O bom foi que o Atlético Paranaense perdeu, né, para a equipe do Coritiba, que é o último colocado, né, um clássico Atletiba que acabou com 2-0 para a equipe clássico do Coritiba. Clássico, incrível. E né? vice-versa, né, como diz o poeta. Então, assim, importante, o São Paulo com a vitória que teve em cima do clássico, né, com o Corinthians, perdendo de 1-0, virou para 2-1, volta à primeira página da tabela. E assim como o Fortaleza,
A expectativa é que ele, agora campeão da Copa do Brasil, foque só no Campeonato Brasileiro e vá buscar essa vaga também de Libertadores e Sul-Americana. O Vasco saiu, né? Mesmo com a derrota contra o Santos, ele acabou saindo da zona de rebaixamento. O Santos teve uma vitória importante, né? Jogou o Goiás, que joga hoje com o Botafogo. Né? Então esse jogo vai ser muito importante e que, na minha opinião, pode até definir aí o campeonato, né? Porque o Botafogo ganhando, ele abre aí uma vantagem de 10 pontos. Né? O Bragantino que chegou à vice-liderança, o Palmeiras perdeu de novo, o Grêmio com o empate com o Fortaleza se manteve ali. Está bem disputado aí esse Só para lembrar que é Libertadores, aqui é a pré-Libertadores e os verdinhos... Sul-Americana 2024. Os vermelhinhos, tchau. Os vermelhinhos para B. É. E por falar em B, não, vamos falar só da outra partida, de volta da semifinal da Sul-Americana, que é o Defensa e Justiça contra a LDU, né, do Equador, lá na cidade de Lanús, na Argentina. Vai ser quarta-feira. E a primeira partida foi 3-0 para o LDU, né? 2 gols do Guerreiro, ex-Corinthians e ex-Flamengo, né? Tá aí o Leão de olho no Corinthians e de olho aí nesse jogo na quarta-feira. Uma coisa interessante nessa rodada, desse final de semana, foi que todos os times que vão participar dessas decisões, tanto de Libertadores como de Sul-Americana, o único que não perdeu foi o Fortaleza. O Fortaleza empatou com o Grêmio, né? O Inter perdeu o seu jogo, o Fluminense perdeu o jogo também, o Defensa e Justiça perdeu o jogo lá na Argentina e a LDU também perdeu. Então, quer dizer, se é algum prenúncio, não sei, né? Mas que o Fortaleza foi o único dessas equipes que vão disputar aí a final das suas competições que não perdeu. E o Ceará vê o G4, o grupo de acesso à Série A, ficar mais distante. Perdeu nesse domingo em plena Arena Castelão para o Atlético Goianiense, que por sua vez deu mais um passo rumo ao G4. O time do Ceará parecia que ia embalar, mas não deu. E aos poucos o Dragão foi tomando gosto e aí por um placar positivo. Vamos ver um pouquinho como é que foi este jogo, vendo o gol do Atlético. A equipe goiana cresceu na partida no segundo tempo e aos 22 minutos chegou ao gol com Luiz Fernando. Após Luiz Felipe acionar Matheus Peixoto no ataque e o camisa 9 fazer o pivô para o ponta esquerda, que finalizou encobrindo o goleiro André Luiz. Final: Ceará 0, Atlético Goianiense 1. Sob protestos da torcida alvinegra. Hugo do Vale. E aí? Vai falar já. Eu gostei muito da entrevista que ele deu. Foi muito sincero, né? Muito esclarecedor, né? Sincero. O Wagner Mancini deixa aí a amostra para todo mundo que o problema do Ceará é um problema que é do campo, mas tem coisas fora do campo que precisam ser ajustadas. Ele está colocando bem claro isso. Não pontuou o que é exatamente. Não pontuou, mas dá pistas, né? Dá pistas. Particularmente não gostei, mais uma vez, do time que ele começou o jogo. Ele está mudando muito. É uma mistura de medo de perder, né? Sem vontade de ganhar. Eu acredito que entrando novamente com 3 zagueiros, colocando um volante de lateral esquerdo, né? Deixando de utilizar os laterais de ofício, né? Não utilizando mais a forma como ele jogou com aquela linha ofensiva com jogadores habilidosos e velozes. Nesse jogo ele optou por um ataque com Saulo Mineiro, com o Nicolas, com o Eric e o Janderson, que nem titular vinha sendo. Não gostei particularmente da formação, mas foi o time que ele treinou, que ele levou a campo. O Ceará não conseguia agredir de forma objetiva, né? Depois ele tentou fazer algumas modificações, não funcionou. Né? Mais uma vez, os camisa 9 do Ceará não funcionam, até porque também, se o meio-campo não funciona, fica difícil para o centroavante. Né? As linhas ficam meio distantes, né? Os jogadores estão e os jogadores com clarões ali pelo meio. E os jogadores com a incumbência de fazer as jogadas, né? De ser os responsáveis pela criatividade do jogo, acabam ficando isolados. Né? Porque quando você tem uma linha defensiva que é muito embaixo,
e a linha de ataque, que ela fica muito próximo do gol do adversário, fica um buraco ali no meio-campo, onde precisa de um homem para poder fazer essas ações. Era o Christian Barleta, era o Jean Carlos, mas nenhum dos dois foi titular. O Barleta sentiu um incômodo, foi poupado, e o Jean Carlos só entrou no segundo tempo. A verdade é essa. O lance do gol, na minha opinião, uma atrapalhada do sistema defensivo, principalmente do goleiro, que saiu para poder pegar a bola, desistiu, demorou a voltar para o gol e, inteligentemente, o atleta do Atlético Goianiense fez esse belo gol. Fica muito mais difícil, quase impossível para o Ceará querer falar em G4, mas há possibilidade, Remotas, a matemática, né? Fala isso, matemática. É 0,60% que ele tem, mas eu acho que ele não deveria estar preocupado com isso. Acho que o Ceará deveria estar preocupado e deve estar preocupado e está preocupado, porque é uma coisa também que a gente tem que ressaltar. O presidente João Paulo, em suas atividades, vem tentando fazer essa organização por dentro do clube. O setor do futebol é o setor mais afetado, é o setor que mais se precisa fazer um investimento, né? Um olhar com mais carinho, um olhar com mais responsabilidade. Não que não tenha, mas a responsabilidade que a gente fala, que é para saber delegar, saber uma hora de chamar um atleta num jogo como esse, por exemplo, jogando em casa, o torcedor presente, não apresentar nada, né? Não jogar um futebol vistoso, haja vista que o treinador mesmo fala que o time não tem vontade de lutar, o time que se entrega dentro da partida, diminui o ritmo, né? Então é nesse momento que eu acho, e o Ceará vem fazendo, essa conversa, essa cobrança, né? É esse tratamento profissional que a gente pede, né? Eu, você, somos cobrados, né? Nas nossas atividades. E os jogadores do Ceará precisam ter essa mentalidade. Às vezes eu lembro de um treinador que eu tive lá no Luzardo Viana, no colégio Luzardo Viana, em Calcaia, né? Da Senec, o Fabão. Ele dizia, menino, a gente tem que ser 2 contra 1 deles, né? 2 deles contra 1 da gente, não. Se aproxima. Né? Então, isso é uma coisa muito básica no futebol. Você não aproximou numericamente, influencia, né? Isso influencia diretamente na disputa de bola, na tabela, quando você retoma, né? Enfim, em poupar mais os jogadores, porque se você tem 1 contra 2, esse cara vai lutar muito para tentar sair desse cerco, né? E outra coisa, o adversário, quando ele percebe que você não está fazendo essa marcação mais pressão, que você mesmo jogando em casa não está agredindo, ele acredita que pode, né, agredir dentro da casa do adversário. Foi isso que aconteceu mais uma vez. Né? Então o Mancini, a gente vai já ouvir aí, eu acho que ele falou muita coisa. Né? Vamos ouvir aí para a gente analisar. Eu vou dividir o jogo hoje de 30 em 30 minutos. A gente fez um bom jogo durante o início, até mais ou menos essa margem de minutos. Aí o time já começou a perder os duelos, já começou fisicamente a ter uma atitude que não era condizente com aquilo que todos nós esperávamos. E no segundo voltou da mesma forma no segundo tempo. E a última parte, após tomar o gol do Atlético, foi uma equipe que desmoronou emocionalmente. É óbvio que nós estamos acostumados a ver isso no futebol, né? Muitas vezes a gente não vê na nossa equipe, mas vê nas outras equipes, mas é uma coisa que chama muita atenção. Eu, sinceramente, eu não tenho ainda a solução, porque eu também estou em fase de conhecimento, não só de dentro de campo, como fora de campo. Então, é uma análise que ela não é muito simples de ser feita, né? Com quem que eu posso contar hoje emocionalmente? Não é fácil. Você precisa de tempo para entender o jogador. E entender aquelas situações onde você sabe que vai gerar algum tipo de consequência emocional e que ele não está preparado para aquilo. A verdade é que o Ceará jogou apenas 25 minutos hoje, e aí depois a gente viu um Atlético que mereceu a vitória, que jogou melhor, que estava mais bem postados. O que me chamou muito a atenção hoje, e eu já estou aqui dizendo que eu vou fazer o que tiver que fazer, mas o Ceará vai melhorar. Essa é uma missão que há um mês atrás
Eu, neste mesmo microfone aqui, falei para vocês que seria difícil, mas que a gente ia lutar e a gente vai seguir lutando porque essa é a nossa vida. Mas o que eu vi em campo hoje me deixou muito chateado mesmo. O torcedor, ele tem razão da cobrança que ele está fazendo. É óbvio que ninguém quer violência, eu não estou aqui incitando nada, mas aquilo que o torcedor enxergou do jogo, eu também enxerguei. É isso. É isso, né? O que ele falou, o que o torcedor enxergou, ele também enxergou. O que foi? A falta da entrega, né? Aquela situação que você falou. Vamos lá, vamos ser 2 contra 1 deles, vamos marcar em cima. E o torcedor, sabe, Paulo? Ele é tão apaixonado pelo seu clube que se ele vê esse tipo de atitude perdendo, ele aplaude o time. Tem casos, né? Muitos casos. Muitos casos. O próprio Ceará já perde, mas sai sob aplausos. O próprio Ceará já teve casos dessa forma, né? Onde perdeu a partida, mas lutou, brigou, foi atrás. E aí é como o próprio técnico. Cara, é o técnico que está falando. Né? Então, ou o grupo de jogadores não está entendendo o que o Mancini está dizendo ou não está querendo fazer o que ele está planejando. Chamou a atenção, sabe, Hugo? O Atlético Goianiense tinha 2 jogadores no ataque quando fez o gol. Isso. Ali, na entrada da área. E o Ceará tinha 4 jogadores. Tinha uma linha de 4, ninguém marcando ninguém. Esse é o grande problema, né? Porque e o goleiro ainda saiu. Esperando, desnecessariamente. De repente, uma bola que sobrasse para ele ali. Goleiro, que é da base da equipe do Ceará. Um bom goleiro, inclusive. É muito bom goleiro, mas que está substituindo o Bruno, que entrou em atrito com o treinador. A verdade é essa. Contra o Novo Horizontino, houve uma briga, uma discussão. O próprio Wagner Mancini falou que não está optando mais ele como titular por conta disso. Né? Então a gente vê que é o discurso que ele disse. Né? Eu ainda não estou adaptado ao Ceará dentro do campo e ao Ceará fora do campo. Assim como ele falou, precisa-se entender quem está à disposição emocionalmente. Isso hoje no futebol é como se fosse uma prioridade como a condição física. É a sua condição emocional e psicológica dentro do jogo. Se você não está bem, se você está com algum problema, você não vai desempenhar a sua função da forma como tem que desempenhar. O Ceará volta a campo na sexta-feira, 6 de outubro, 21h30, contra o CRB lá fora, contra o CRB no estádio Rei Pelé. É outro confronto direto, né? O Atlético Goianiense foi um confronto direto, o Novo Horizontino foi um confronto direto. Vamos lá para a tabela, que aí o Hugo vai analisando aí esses confrontos diretos que o Ceará vai ter, né? Vamos para a classificação aí. Aí saiu da primeira página, né? Isso aí já é um indício de que fica distante para poder ele conquistar seu objetivo. Tem muita gente que já já jogou a toalha, como a gente diz, né? Aí, como eu estava falando, nos últimos jogos do Ceará, né, ele enfrentou aqui o Juventude, que é o terceiro colocado, enfrentou o Novo Horizontino, que é o 5º colocado, o Atlético Goianiense, o Criciúma, né? Que ele já foi uns confrontos aí bem interessantes que ele deixou passar, poderia ter colocado, né, mais à frente. Ele pega agora o CRB, né, que está à frente dele também. Dele uma casa, né? Com 45 pontos, 3 pontos, uma vitória. E o CRB que está em evolução também, né? A equipe que conseguiu acertar lá com o Daniel Paulista, deu uma parada agora, mas é um dos times que mais vem se destacando junto com o Atlético Goianiense. Tudo bem, vamos para o intervalo? A gente deu uma passadinha rápida aí, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Teve protesto da torcida, a gente vai voltar falando também da situação aí entre torcidas do Fortaleza, as manifestações de solidariedade de Ceará e Ferroviário para com o Fortaleza, nota da Federação Cearense de Futebol e também a postura da Conmebol com relação aí a essas questões dos torcedores que a gente espera vai acabar tudo bem, porque o time está bem. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos.
Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também por lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Vem, Fortaleza, vem pra cá. Praia, areia, esporte no mar e voltinha na beira-mar. Sabor da terra, um som dançar, vem Fortaleza. Sorriso, romance, curtição gigante, um calor viciante. Noites baladas, várias risadas, vem Fortaleza, vem pra cá, 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 vem Fortaleza. Tá todo mundo vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza, vem pra cá, vem Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Soberania e força popular, tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma emissora do Sistema de Comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Presidente Vereador Gardel Rolim, PDT. Vice-Presidente Vereador Paulo Martins, PDT. Segundo Vice-Presidente Vereador Renan Colares, PDT. Terceira Vice-Presidente Vereadora Cláudia Gomes, PSDB. Primeiro Secretário Vereador Bruno Mesquita, PL. Segundo Secretário Vereador Fábio Rubens, PSB. Terceira Secretária Vereadora Kátia Rodrigues, Cidadania. Primeira Suplente Vereadora Ana Aracapé, PL. Segundo Suplente Vereador Dr. Luciano Girão, Progressistas. Terceira Suplente Vereadora Estrela Barros, Rede. Nossa voz, nossa fortaleza. Eu tava sentado aqui, Hugo, porque tô bestinha, rapaz. Por aí afora, meus parentes, conhecidos, o povo tá assim, boquiaberto. Como é que o time tá bem? O time chegou aí na semifinal da Conmebol e da Sul-Americana, e a torcida está brigando. Né? Como é que se entende, se compreende a coisa dessa? Olha, a Conmebol, inclusive, notificou, abriu um processo disciplinar contra o Fortaleza por conta da briga entre torcidas organizadas do clube na semifinal da Copa Sul-Americana. Na primeira partida, na terça-feira, dia 26, no empate em 1-1 com o Corinthians em Itaquera. Né? Inclusive, a imprensa tem apurado aí que o time foi notificado e pode sim ser punido. Assim, o clube terá uma audiência marcada pela entidade que gerencia o futebol da América do Sul, promove a Copa Sul-Americana e aí tem até possibilidade de sanções com multas ou restrições de público em partidas futuras, né? E, quer dizer, isso é algo assim que deixa o torcedor, aquele torcedor que gosta da festa, gosta da arte, do futebol arte, quer prestigiar o seu time, o torcedor fica triste, né? É como você falou, né? A gente fica sem entender, né, o porquê da briga. A gente sabe que tem a vaidade, a briga entre torcidas organizadas do próprio time, né? Acontece. Não é uma exclusividade do Fortaleza, a gente sabe disso. No Ceará também acontece esse tipo de situação. Os clubes ficam meio que mãos atadas, né, para poder tentar resolver, porque já inventaram várias punições para as torcidas e elas não têm jeito. Né? E agora foi pior, foi na casa alheia, né, como diz o cearense, na casa dos outros. Uma briga para o Brasil inteiro ver, a América do Sul inteira acompanhar a briga entre os próprios torcedores. Ninguém consegue entender. Marcelo Paes
como presidente do Fortaleza, ainda tentou fazer uma reunião entre eles, né, para ver se conseguia, mas foi que um acabou armando para o outro e tal, e na frente da sede do clube acontece, né, mais cenas de vandalismo, agressões. E aí o Fortaleza se posiciona, né, e acho que foi de uma inteligência assim, sem tamanhos, até para poder eles entenderem, né, que agora eles não são mais vinculados ao Fortaleza. Não podem utilizar mais nenhum tipo de coisa ligada ao Fortaleza, o nome do clube Fortaleza, né? Porque, assim como o direito de imagem de atleta, né, o clube também precisa ter o seu, né? E a torcida faz parte disso. Perde eles porque tinha um apoio do clube, a gente sabe que existe, todo clube tem essa ajuda ao torcedor, afinal de contas eles fazem a festa, né? Eles se dedicam, a gente já estava acompanhando hoje mesmo, né? O Arena Castelão já tem vários torcedores fazendo a implementação dos mosaicos e tudo, né? Mas eles acabam, né, caindo por terra por conta disso, né? Uma torcida querendo ser mais importante do que a outra, se no final das contas é todo mundo torcendo, né, e ajudando o Fortaleza a crescer como vem crescendo dentro do campo. É um negócio inverso, inclusive, né? Exatamente. Enquanto o torcedor briga porque o time está mal, o time do Fortaleza é o contrário. Está super bem, só crescimento, e a torcida ainda tem confusão Inclusive, Ceará e Ferroviário reconhecem a situação complicada aí e se solidarizam com o Fortaleza, né? O Ceará que ano passado... Nas redes sociais eles emitiram nota. Ano passado o Ceará foi punido, esse ano também punido, justamente por ato, né, de torcedores. Começou uma briga lá em cima, né, entre torcedores comuns e torcida organizada. As organizadas também acabaram invadindo o campo, né, e gerou aí uma punição que pode vir para o Fortaleza aí também. Viu? Pois é, a própria Federação Cearense de Futebol também emitiu aí uma nota, né? Vamos ver, acho que a gente tem uma nota da Federação Cearense de Futebol também se posicionando, sendo solidário, se solidarizando com o presidente de Fortaleza, Marcelo Paz, e, claro, com o time e com os torcedores. Tá aí Ceará e Ferroviário em suas redes sociais. O Ceará repudia quaisquer atos de violência praticados dentro ou fora dos estádios. Ferroviário vem demonstrar seu apoio a toda e qualquer medida que resguarde a vida do verdadeiro torcedor, né? Quando a gente falou aqui que o torcedor fica triste, é uma forma de dizer que existe um torcedor verdadeiro que gosta de alegria, o pior é que festa. O pior é que dentro do estádio acaba sobrando para quem não tem nada a ver, né? O cara vai para o estádio para curtir o jogo e tal, e acaba tendo uma briga dessa generalizada, sobra para quem nem tem nada a ver. Futebol é alegria, né? É alegria. A nota da Federação Cearense de Futebol está aí? Tem uma nota muito interessante, porque é o órgão gestor do futebol cearense se posicionando. Né? A diretoria da federação se solidariza com Marcelo Paz e todo o corpo diretivo do Fortaleza Esporte Clube, diante da escalada de violência praticada por integrantes de torcidas organizadas. De nenhuma forma é admissível o que tem ocorrido em bairros, estádios e, mais recentemente, na sede do clube, né? Então, olha, entendemos que as medidas adotadas pelo clube, como você muito bem disse, Hugo, inteligentíssimas, são oportunas e sensatas de acordo com o que a situação exigiu. Então, são medidas drásticas, mas necessárias, e aí o órgão gestor, a Casa do Futebol Cearense, dando aí seu apoio ao Fortaleza. Verdade, né? A entidade máxima do nosso futebol, já há algum tempo dando esse apoio, né, para a equipe do Fortaleza, para a equipe do Ceará, do Floresta, do Ferroviário, Atlético Cearense, sempre estando junto ali, né? Acho que é importante todo mundo se unir, né? Ninguém dá voz e vez à violência, à intolerância, à polarização. A gente tem que tentar sempre no debate, na melhor forma de discussão, resolver os problemas. Afinal de contas, somos seres humanos racionais. Pablo, ou pelo menos ou pelo menos a gente acha que é. Inclusive, o próprio treinador, Juan Pablo Voivoda, fez um apelo à torcida do Fortaleza, a essa torcida briguenta aí, né? Como treinador, eu posso decir que necesitamos de un Castelao con el apoyo para a terça-feira, de la torcida o de toda la gente
que va a venir a partida. Necesitamos el apoyo durante toda la partida. Entonces eso tiene que nacer de cada uno que vienen ao campo. Necesitamos la unidad de todos, ¿sí? Porque es un momento bom para disfrutar, ¿sí? Y si hay diferencias tenemos que dejar de lado esa diferencia en este momento, y ya habrá un momento para procurar un encuentro o solucionar, mas este es un momento del club. El club no te ve nunca un momento así, y un momento para disfrutar, y necesitamos el apoyo. Yo necesito, cuando Chimi entra al campo, esa fuerza, esa energía, cuando Chimi está empatando y necesitamos procurar un gol, esa fuerza va de dentro hacia afuera, más también va de fuera hacia adentro. Necesitamos de él. Cada uno que venga al campo necesitamos que prepare bien su voz, ¿sí? Su garganta, y que grite mucho, que apoye mucho en todo momento. Necesitamos el apoyo de ellos, porque para eso tracemos o eliminatoria a Castelao. Eu falaba siempre con jugadores, hay que clasificar primero en la fase de grupo. ¿Por qué? Porque eu quiero definir en Castelao. Entonces, los jugadores querían, y la gente quería definir en Castelao. Es una eliminatoria que vamos a definir en Castelao. Entonces, Castelao tiene que estar como conocemos a Castelao, ¿sí? Y eso no es o estadio, es la gente que lo hace a Castelao. Entonces, necesitamos unidades, necesitamos apoyo, necesitamos fuerza, porque Chimi va a responder. Chimi va a responder, y es un momento que... Bom, uma verdadeira preleção para a torcida, né? Para o torcedor e torcer. É nada melhor do que o próprio treinador, né? Você viu aí uma passagem importante, é que ele fez essa preleção com os jogadores e disse: vamos aqui na fase de grupos, vencer e vencer bem, para a gente disputar no Castelão, né? Na Arena Castelão, que é a nossa casa, que é o lugar do torcedor, que é onde ele vibra, né? Onde ele está ali para poder participar, né? Então, tudo o Fortaleza fez, né? Time, jogadores, treinadores, para poder ter esse momento de definir na Arena Castelão, né? E aí, nesse exato momento, acontecer isso entre as torcidas, realmente é lamentável. Hugo, e neste fim de semana teve competição de artes marciais, União Fight, que já é uma competição bem reconhecida. Recebi aqui o Edinho Coyote, né, em dose dupla. Ele vai falar um pouquinho sobre a competição, né? Ele e também o Flávio Melo e o Márcio Vitor, né, lutadores campeões cearenses de Muay Thai, que vão representar o Ceará no Campeonato Brasileiro, que vai ser lá em Sapucaia do Sul, entre os dias 6 e 8 de outubro. Eu estou sentadinho aqui na minha, sabe, de boa, porque agora é com você. A gente vai ter aqui uma representação de luta, né? E os meninos aí vão fazer. O Hugo topa, né, uma... Posso ir no banheiro? Eu sentei na vez aí, porque você, como comenta bem, pode lutar bem também, quem sabe. Mas, enfim, a gente recebe aqui os meninos, o Edinho Coyote, é o professor aqui dos meninos do Márcio Vitor, que está aqui do lado dele, que tem 13 anos, né? E também do Flávio, o Flávio Melo, que os dois, né, são campeões cearenses, né, em competição oficial pela Federação Cearense de Muay Thai de competição, e com isto eles passaram a ter direito de disputar, né, o Campeonato Brasileiro, né, que inclusive é seletiva para o Mundial na Tailândia 2024. Não é isso, Flávio? O Flávio aí vai dar uma fala, dar as boas-vindas aí para os seus colegas, recebem também as boas-vindas da gente, minha e do Hugo, e do Hugo. E aí, Flávio, vocês venceram o campeonato, difícil, muito difícil, né? Que é o cearense. O Ceará é um celeiro de bons lutadores, um celeiro de mestres em artes marciais. A gente tem lá, por exemplo, o Evilásio Feitosa, lá nos Estados Unidos, o cara que trouxe as artes marciais para cá, as artes marciais mistas, o esporte de contato, e hoje é um dos mais requisitados
no mundo, né? Já viajou o mundo, então o Ceará é um celeiro, né, Flávio? Como é que está aí a cabeça e o corpo para esta competição entre 6 e 8 de outubro lá em Sapucaia do Sul, Campeonato Brasileiro de Muay Thai? Bom, agradecer, muito obrigado a todo mundo pela oportunidade, o espaço aqui está cedendo para a gente estar falando um pouco sobre isso. Como você falou, né, o Ceará que hoje é um estado pioneiro dentro disso, é um estado que tem realmente referências dentro do esporte do Muay Thai. A gente tem ali alguns campeões mundiais, a gente tem a Alicia, que hoje é considerada a melhor atleta feminina do Brasil e do mundo. Então a gente tem grandes atletas que hoje vêm se destacando e um desses passos muito importantes são esses eventos federados, os eventos estaduais, nacionais e mundiais. Igual o União Fight, aí, o União Fight teve aí uma série de lutas no fim de semana, movimentando a moçada aí do estado, né, em Fortaleza, né? Exatamente. Esses eventos, assim como o União Fight, que o União Fight é um dos eventos pioneiros aqui no estado, um dos primeiros, e esses eventos são os que dão justamente espaço para os atletas se revelarem e participarem desses eventos federados. Um campeonato cearense, um campeonato brasileiro, um campeonato mundial, que são os eventos que dão mais oportunidades, que abrem mais vagas, né? Hoje a gente está no brasileiro que conta com mais de 400 atletas, 16 estados diferentes, que vão ser reunidos lá em Sapucaia do Sul para fazer essa seletiva para o Mundial e quem ganhar, né, consegue essa vaga, que hoje lá na Tailândia é o celeiro do Muay Thai, é onde tem realmente a casa do Muay Thai para os atletas se destacarem a nível mundial, né. Esse final de semana ocorreu o União Fight, como você falou, que é esses eventos porta de entrada justamente para revelar esses grandes nomes, né, esses nomes, muitos atletas que hoje são destaques aqui no Brasil afora, já passaram pelo nosso evento, já passaram por um evento que teve esse final de semana que foi o União Fight. E hoje a gente tem a oportunidade aí, né, de estar disputando o Mundial. A gente vem se preparando, a gente vem treinando forte, principalmente o psicológico como o físico, né? São áreas que a gente tem que cuidar, são áreas que a gente vem se preparando e se Deus quiser a gente vai conseguir ser campeão aí nesse campeonato. Muito bem, você tem 16 anos, no caso a sua categoria é juvenil? Juvenil, isso. Muito bem. E o Márcio Vitor, 13 anos? 13 anos. A categoria é? Júnior. Isso. Nos campeonatos federados, eles são divididos em 4 categorias. São as juniores, que são abaixo de 15 anos, a juvenil, que é entre 17 e 15, a adulto, que são maiores de idade, e a master, que é de 35 anos acima. Então, essas são as categorias que são divididas, né? Justamente para ter o balanço ali entre os atletas do mesmo nível. Ali do lado do Hugo está o professor Edinho Coyote, ele é organizador do União Fight e gritou muito lá, né? Organizando, torcendo para que a luta fosse a melhor possível dentro da disciplina e do aprendizado dos lutadores. Hugo, e aí ele pediu para não falar hoje, porque está disfônico, né? Ele não está afônico, não está sem voz, está com pouca voz, porque falou muito, se esforçou muito, se alegrou muito, se emocionou bastante, né? Porque a competição realmente foi um sucesso. Olha, a gente está vendo a imagem da competição, né? Foi lá no João Paulo... Foi no Papa João 23. Papa João 23, perdão, porque são papas, né? Eu vi de relance. E, Hugo, muito interessante, né? Essa escalada do esporte de contato, do Muay Thai aqui no estado, em Fortaleza, e guindado também por eventos como, por exemplo, o congresso que foi divulgado ontem aqui, que é o Congresso do Estado do Ceará de luta de contato, né? Inclusive celebrando aí os 36 anos da luta de contato aqui no estado do Ceará. E aí ver essa moçada toda chegando, é muito bonito isso, né? Cara, bacana, né? Assim, a gente que acompanha a luta há algum tempo, né, no estado do Ceará, a gente tem vários nomes, você falou do Evilásio, mas se você for puxar para outras modalidades, tem vários nomes aí que são referência, né? Eu me lembro que tinha uma academia aqui em Fortaleza, não sei se eu estou tão... Eu sei que os meninos aqui não acompanham, mas talvez o Coyote que lembre, tinha uma academia na Dom Luiz chamada ATC, né, que era justamente ligada ao Taekwondo. Eu me lembro que quando chegou aqui foi uma febre. A galera que só sabia de judô, karatê e kung fu, né? Que era o que passava na televisão. E aí essas modalidades é muito bacana e melhor ainda a gente vê nos garotos aí, os meninos bem direcionados, né? Você vê que como é teu nome? Esqueci. Flávio. O Flávio aí falando muito bem, né? Pela categoria e tudo. Então a gente fica nessa expectativa, né? De várias competições, porque treinar é bom. Agora, na hora do negócio lá da competição, para poder ganhar a vaga, que é melhor, né? Sim. O Márcio falar um pouquinho aí também.
Tá rouco também? Pois é, Mas porque aí- a moçada, eles lutam e também vão torcer para os colegas de equipe, né? É equipe, né? É isso, e é sempre importante, há programas interessantes de governo, de estado, de prefeitura, do governo federal apoiando esses meninos. Eles lá são baseados lá na Vila União, naquela região ali, tem o vereador Germano Rimem, que também com seu mandato dá aquele apoio, não é isso? Hoje Você está junto, né? Isso, hoje a gente tem o nosso projeto social, que graças a ele a gente vem revelando esses novos nomes, né? Eu sou fruto de um projeto social, o Márcio Vitor também, então são projetos sociais onde, graças ao apoio do vereador, a gente vem conseguindo dar oportunidade a novas crianças, a pessoas da nossa periferia poderem estar praticando esporte, poderem estar tendo a oportunidade de ingressar dentro do esporte, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a gente tem ocasiões onde muitos jovens acabam se perdendo, né? Por conta de várias ocasiões, e o esporte é uma das formas que a gente tem para poder tirar essa galera disso, né? Então, graças ao projeto social, a gente vem fazendo esse trabalho dentro da comunidade, que graças a Deus está sendo um sucesso. Beleza, então vamos aí para o finalzinho. Hugo, o arremate sobre o programa em geral e sobre esse momento aqui desses meninos que estão brilhando no Muay Thai. Cara, primeiro desejar boa sorte ao Fortaleza, né? Que amanhã vai ter aí a chance de chegar na final da Sul-Americana. Acho que todo mundo vai ficar na torcida. Torcer aí para ver se o Ceará ainda respira dentro da competição. E aos meninos aí, boa sorte, né? Continuar nessa caminhada, dizer que o Resenha de Artilheiro está de portas abertas para luta, para qualquer tipo de modalidade. A gente está sempre incentivando, parabéns. Tomara que eles sejam caladinhos assim, mas na hora lá eles metam a chibata na negada. E Pelo jeito traga viu? logo um negócio para nós. Né? Pelo jeito por isso que eu fiquei aqui meio distante, claro. Distante. Eu também aqui, tomei missão de paz, missão de amizade e de divulgação, e é difícil. Recebeu o Edinho Coyote, ele não poder falar, dar a mensagem dele, mas ele trouxe os meninos, olha, o Flávio fala muito bem, né? Tenho certeza que o Victor também, a moçada que está aí muito bem instruída para a vida, né? Principalmente essa questão da cidadania. E aí, claro, chegando mais à frente, chegando mais adiante e conseguindo elevar o Muay Thai do estado do Ceará, melhor ainda. Obrigado a vocês pela presença, sucesso da competição e tragam aí o título e venham aqui quando voltar, tá bem? Beleza, Edinho? Beleza, Vitor? Beleza, Flávio? Hugo? Valeu, Paulinho. Abração, vamos terminando por aqui, né? Sim. Resenha de Artilheiro está terminando, né? Produção, edição, roteiro e hoje. Apresentação, Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Shoa. Próxima semana, João Paulo Quintela volta, tá certo? Edição de imagens, Luan Botelho. Comentários, Hugo do Vale, engenheiro de comunicação, de telecomunicações. E direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, Renata Sampaio. Como eu falei, né? Comentários do Vale. A gente se encontra na próxima semana com o João Paulo Quintela, já de volta, né? Aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16 horas e 30 minutos também. Às 16 horas, era 18h30, agora estamos nesse horário aí que a gente vai antecipando e atualizando você. Na Rádio Fortaleza FM, o Resenha de Artilheiro, às segundas-feiras, segundas e sextas-feiras, né? Na verdade. Das 11 horas da manhã à 1 da tarde, tá certo? Você também tem encontro marcado lá com os meninos, com o Hugo do Vale e também com o João Paulo Quintela, atualizando tudo sobre esportes na Rádio Fortaleza FM 90.7. Uma boa tarde e até o nosso próximo encontro, tá bem? Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.